Caríssimo, reverendíssimo diácono Paulo de Tarso, amados irmãos, amadas irmãs, em Jesus Cristo, aqueles que aqui estão, poucas pessoas que vieram, representando toda a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, e que fazem parte do nosso conselho pastoral paroquial, que foi convidado para representar neste tríduo pascal toda a paróquia que não pode novamente neste ano estar aqui presente fisicamente. Queridos e amados que nos acompanham, amadas irmãs, que nos acompanham em suas casas, que certamente estão desejosos por voltar à comunidade, participar, comungar do corpo e sangue do Senhor, nós estamos todos juntos e unidos neste propósito de combater a Covid-19, fazendo cada um a nossa parte. E ficar em casa, ou se você sai, e com a responsabilidade daquilo que é protocolar, o cuidado consigo, o cuidado com o outro, significa que nós estamos fazendo uma opção fundamental e preferencial pela vida. O fato de não estar aqui fisicamente é difícil, é triste, mas mais triste ainda é quando nós sabemos que esta doença tem tomado de forma terrível e drástica a vida de tantas pessoas, inúmeras. Então, mais um ano, este é o segundo ano, o segundo tríduo pascal, segunda Semana Santa que nós celebramos nestes moldes diferentes. E rezamos aqui com o coração unido a vocês aí em suas casas. E vocês certamente na disposição dos corações dos familiares estão aí também unidos a nós. E nesta comunhão de desejos, de intenções, nós que formamos a grande família de Deus, formamos o corpo de Cristo, somos igreja onde é que nós estejamos. E se nós não podemos estar aqui, nós somos igreja em nossa casa e formamos o corpo do Senhor. A palavra de Deus hoje ela é muito bonita, muito profunda, porque nós celebramos hoje nesta quinta-feira santa do tríduo pascal, 3 dias até que chegue o domingo pascal, celebramos hoje a instituição da Eucaristia. Eucaristia, como disse no domingo passado, significa a ação de graças de Jesus, o Filho, ao Pai, pela força do Espírito Santo, que é comunhão, amor, participação. A Quinta-feira Santa também marca a instituição do ministério ordenado, a vida dos presbíteros, padres e diáconos, que na igreja vivem um sacerdócio ministerial, uma ordem dada por Jesus na grande família sacerdotal que é a igreja. Todos os batizados e batizadas, todos os fiéis. Portanto, nós
Hoje celebramos a instituição também da vida dos sacerdotes, daqueles que nós que vamos dispensando os sacramentos para o povo de Deus. Porque na verdade nós celebramos hoje lava-pés. E lava-pés dá sentido à Eucaristia, que no Evangelho de João, evangelho que acabou de ser proclamado, é na verdade lava-pés. A Eucaristia para o Evangelho de São João é instituída por lava-pés, o serviço prestado humildemente por Jesus aos seus discípulos que teriam parte com ele na sua morte e também na sua ressurreição. Na primeira leitura nós ouvimos o livro do Êxodo, em que o Senhor institui a Páscoa, este tempo de libertação que o povo da antiga aliança, que viveu 430 anos no Egito, sob forte influência negativa, terrível, desumanizadora do faraó, dos faraós do Egito, de toda aquela gente que oprimia o povo de Deus. Então Deus liberta o seu povo e institui a Páscoa, a passagem da escravidão para o serviço a Deus, para uma liberdade que é para servir, a qual pela morte e ressurreição de Cristo nós também morreremos para o pecado, ou morremos para o pecado e ressurgimos para a vida que Deus quer de nós. O salmo de hoje, Salmo 116, o cálice por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, que lembra o Cordeiro da Páscoa dos judeus. Jesus agora é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Paulo nos lembra na segunda leitura de hoje a instituição da Eucaristia na primeira carta aos Coríntios. Ele diz que o que recebeu do Senhor, isso ele nos transmite. O dia, a noite da instituição da Eucaristia, na qual o Senhor Jesus, tendo o pão em suas mãos, disse aos seus discípulos reunidos com ele: isto é o meu corpo, e tendo o vinho em suas mãos, isto é o meu sangue. Pão e vinho, que eram alimentos muito comuns naquela época, por ocasião inclusive da celebração da Páscoa dos judeus, da Pessah. E Jesus então transforma o que era comum e ordinário para a vida do povo em algo, em uma realidade extraordinária, mística e sem dúvida toda repleta do amor de Deus, porque a nossa comunhão com o pão não é simplesmente a comunhão com um alimento qualquer, mas com o próprio corpo de Cristo. E o fato de beber do vinho, nós não bebemos mais vinho, mas o sangue do Senhor, que por nós é abençoado e nos leva à comunhão com Ele. E o Evangelho de hoje
nos lembra, portanto, no capítulo 13, que é o começo da despedida de Jesus deste mundo, Jesus reunido com os seus discípulos para celebrar com eles a Páscoa. Ele então vai lavar os pés dos discípulos. Antes, porém, de lavar os pés dos discípulos, João diz que o diabo já tinha posto no coração de Judas, o Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Se de um lado Jesus quer entregar a sua vida e despedir-se de seus discípulos com um gesto tão nobre, tão profundo, por outro lado, Judas havia sido tentado por Satanás a entregar o Senhor, aquele que ele amava, mas não entendia nada do verdadeiro amor. E então Jesus celebra com seus discípulos a Páscoa. E celebrando com seus discípulos, Jesus levanta-se da mesa, tira o manto e põe uma toalha amarrando-a na cintura. Derrama água numa bacia e lava os pés dos discípulos. Um gesto que era daquele que servia, do servo, do servente. Que quando as pessoas chegavam para uma festa ou chegavam da rua, então este servente, na tradição judaica, lavava as partes, as mãos, os braços, o rosto, os pés dos seus senhores, para que eles pudessem entrar na casa e comer e conviver mais livremente, sem nenhum perigo, como hoje nós estamos fazendo todos os momentos com o álcool em gel ou o álcool 70%. Chegamos e limpamos as mãos, deixamos os sapatos de fora, como gesto de cuidado. Jesus então toma esta forma de cuidar das pessoas, servindo-as, e assim ele faz com seus discípulos. Jesus tem um carinho grande pelos discípulos. Hoje, quando nosso arcebispo foi servir os padres a comunhão, na missa da unidade eram poucos padres, eu me lembrei do gesto de Jesus de servir os seus discípulos, de cuidar dos discípulos, e me senti como um discípulo de Jesus, cuidado por Ele. É tão bom quando a gente que cuida das pessoas se vê também cuidado por elas, na preocupação que as pessoas têm conosco, em gestos muito simples, um alô, uma mensagem. E neste caso, hoje pela manhã, na missa da unidade, na Catedral Cristo Rei, o gesto de Dom Valmor de levar aos padres a comunhão eucarística, o corpo e sangue do Senhor. Cuidados estes que nós estamos vendo e percebendo num mundo tão caótico, tão sofrido, tantos médicos que já morreram, professores, pessoas que estão engajados em tantas lutas, em tantos sofrimentos. Assim, Jesus celebra com seus discípulos a Eucaristia, a última ceia, instituindo a eles o serviço. A Eucaristia é serviço. Não é o privilégio de nós estarmos aqui, mas é o serviço que nós estamos aqui prestando a quem não pode estar, rezando por você.
em comunhão com o Senhor, que nós vamos na Eucaristia fazer nesta noite, não será para nós, porque seria muito egoísmo da nossa parte, longe disso, alguns virem aqui simplesmente para saciarem seu desejo de estar com o Senhor. Cada um certamente traz consigo inúmeras pessoas, se não até mesmo o desejo de trazer conosco o mundo inteiro para juntos, com o corpo e sangue do Senhor, nos sentirmos íntimos, tão próximos que o corpo do Senhor nos nutre de esperança, de paz, de força num tempo tão excomunal, tão difícil, tão doloroso. Um tempo que parece que nós só sabíamos que existia através da ficção científica ou através dos livros de história, quando nós líamos que muitas pessoas morriam por doenças, pestes. É um tempo difícil, e assim, ao celebrarmos hoje aqui, poucos que somos aqui, celebramos por todos vocês, pelo mundo inteiro, que aqui não pode estar. E assim nós estamos com a igreja vazia fisicamente, mas muito repleta espiritualmente, no sentido de termos a certeza de que todos que nos acompanham também estão rezando por outros. Você que está aí em sua casa rezando com uma velinha acesa, com a Bíblia, às vezes sentado, às vezes deitado, às vezes até ajoelhando-se em momentos, você não está rezando sozinho ou só pelos seus, mas por tantos outros. Assim, a Eucaristia é o serviço que nós podemos prestar ao mundo, para santificar o mundo que anda tão doente. Assim, irmãos e irmãs, convoco cada um para rezar pelo mundo, rezar pelas pessoas, rezar pelos nossos governantes, rezar por aqueles que comandam o nosso país, que não se deixem levar pelo obscurantismo, pela ignorância. Todos nós precisamos de vacina. Fiquei tão feliz quando vi fotos de pessoas que me mandaram: olha, já estou vacinada, vacinado. É o nosso desejo de também estar na fila. Eu estava até contando, os que estão sendo vacinados agora têm entre 69 e 70 anos. Se for assim, não vai demorar para os quarentões. Os de 20 vai demorar um pouco mais, mas todos nós seremos vacinados, com a graça de Deus. E é isso que nós precisamos para o nosso Brasil e para o mundo, a certeza de uma esperança no momento tão difícil que vivemos. Assim, eu convido você também a ser um profeta da esperança, na sua casa, com as pessoas com quem você convive ou para as quais você vai telefonar ou mandar uma mensagem. Vamos celebrar a vida e pedir por aqueles que já passaram para a vida de Deus, no mistério que é muito difícil, que nós chamamos de morte. Que Deus nos faça servidores e que a nossa paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que está num tempo tão bonito, 23 anos de vida, uma paróquia ainda jovem, uma paróquia cheia de vida, seja de fato muito responsável por aquilo que ela prega, que é a esperança, que é a paz, que é o amor. Sendo uma paróquia cada vez mais servidora,
aberta às pessoas, samaritana, cuidando de tantas pessoas que estão sofrendo, com gestos de generosidade, simples que sejam, uma cesta básica, 1 quilo de alimento que você traz aqui e que vai nutrir outras pessoas, pela comunhão que todos nós estabelecemos nestes momentos de missas, mesmo que transmitidas, que dão força para cada um de nós e alimentam a fé de tantas pessoas pelas quais nós somos chamados a orar, ou aquelas que nos pediram oração. Assim que nossa paróquia, ao celebrar este tríduo pascal, renove sua fé, sua esperança, e que cada um de nós possa viver o sentido daquilo que nós comungamos, da Eucaristia, que é o amor. Assim seja. Amém.